Fala pessoal, tudo bem? Simples Nacional, como que vai ficar o Simples Nacional com a reforma tributária? Marcos, o Simples Nacional vai acabar? Fique comigo nesse vídeo que logo após a vinheta eu vou explicar para vocês como vai funcionar as empresas do Simples com a reforma tributária. Fala pessoal, bom, para quem não me conhece, eu sou Marcos Santelli, sou contador, sou o CEO da MS Digital Contabilidade. E nesse vídeo eu vou trazer para você informações importantes, como vai ficar as empresas do Simples Nacional com a reforma tributária. Bom, todo mundo já sabe que a reforma tributária foi aprovada e ela já está batendo aí na nossa porta. O ano que vem, 2026, já tem algumas mudanças significativas, né? Terá os testes nas notas fiscais do IBS, do CBS, uma majoração ali, uma margem, uma alíquota bem pequenininha só para fazer teste, como vai funcionar toda a sistemática, né? O débito, o crédito. E as empresas do Simples já tem que se adaptar, já tem que fazer algumas mudanças, porque elas serão impactadas também, serão atingidas com a reforma tributária. Então, como que vai funcionar todo esse cronograma, né? Toda essa sistemática aí da reforma tributária? A reforma tributária, pessoal, ela se inicia ali em 2026 com a nota fiscal padrão de serviço, né? A nota fiscal vai ser uma nota nacional, vai ter todo um portal ali, um layout, vai ser um layout só para todo mundo, quando se trata de notas fiscais. E algumas empresas já vai fazer o teste ali na nota fiscal do IBS e o CBS. O que é o IBS e o CBS? Nada mais é do que os impostos estaduais, municipais e os impostos PIS e COFINS federais. O IBS ele vai ser composto pelo ICMS e o ISS-QN da prefeitura, e o ICMS ele é de competência do estado, né? Todos os estados da nossa federação têm o ICMS e as prefeituras têm o ISS-QN. Então ele vai se transformar no IBS, né? Ele vai fazer uma junção ali, vai ser uma alíquota só, essas alíquotas estão sendo regulamentadas, né? Isso vai ser futuramente regulamentado, qual que vai ser a alíquota máxima, a alíquota mínima. Então, assim, o intuito desse vídeo é explicar assim alguns passos, né? Alguns trâmites ali, como que vai funcionar a reforma tributária dentro do Simples. Num vídeo mais oportuno eu vou estar falando de carga tributária, de alíquota, alguns segmentos que vai ser mais impactados, outros menos impactados, redução, benefícios, mas isso é oportuno para outro vídeo. Então, como que vai acontecer? O IBS vai ser essa questão dos impostos do município e do estado, e o CBS vai ser o PIS e o COFINS, né, que incide sobre o faturamento. O Simples Nacional ele vai poder trabalhar de duas formas. Então vai ter que ser feito um planejamento tributário, vai ter que ser feita uma análise de todas as suas despesas, de todas as suas receitas, porque a reforma tributária ela impacta diretamente no caixa da empresa. Isso mesmo, ela traz ali uma sistemática diferente de apuração do imposto. Então você vai praticamente impactar diariamente aí no teu caixa. Vou estar explicando aqui como que vai funcionar essas duas formas de trabalhar. Então no Simples Nacional, você vai poder pagar o IBS e o CBS dentro do DAS. O DAS você já recolhe hoje, que é composto pelo ISS-QN, ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social. Só vai mudar ali a alíquota, né, futuramente as alíquotas, e vai mudar também ali a nomenclatura ali. Às vezes está lá ICMS e ISS-QN, vai estar IBS. Às vezes está lá PIS, COFINS, vai estar CBS. Não é futebol não, pessoal. Desculpa. Então, assim, como que funciona? Ali dentro você vai estar recolhendo no DAS de forma automática, uma alíquota fixa. Você pagou o Simples Nacional, vai ali as receitas para o município, vai as receitas ali para o estado, vai a receita para a União e tudo mais, como funciona mais ou menos hoje já no Simples Nacional. A novidade é que você pode pagar o IBS e o CBS por fora, ele não precisa estar incluído ali dentro do DAS. Qual que é a vantagem disso, Marcos? A vantagem disso é que você pode se apropriar de crédito. É feito um planejamento tributário, é feita uma análise da sua empresa, se compensa você pagar desta forma ou não. Isso tem que ser feito uma análise fiscal, uma análise financeira, né, junto com a empresa, com os dados ali do exercício anterior, mais ou menos fazer uma projeção para o próximo exercício para saber qual que é a maneira mais compensatória, né? E essa opção ela vai ser dada em dois momentos, de janeiro a junho e de junho a dezembro. Então, digamos que a gente fez um planejamento tributário, fizemos uma análise, né? Chegamos à conclusão que a empresa que há do Simples Nacional, ela precisa ficar com pagamento normal.
sem pagar o IBS e o CBS por fora, porque nesse momento que ela se encontra, né, devido ao faturamento, as suas receitas e despesas, ela compensa pagar desta forma. Digamos que chegou no meio do ano, fizemos uma nova análise, a empresa aumentou seu faturamento, suas despesas, tem um cenário totalmente diferente econômico daquele 6 meses atrás, e agora tem que fazer opção por fora. Então tem que controlar esses créditos, tem que se apropriar lá do crédito do teu fornecedor. Quando você compra aquela tua mercadoria fora do estado ou dentro do estado, aquela empresa vai gerar um crédito para você, que você vai poder se apropriar desse crédito. Quando você for emitir a sua nota, né, vai ter o débito ali na receita e você vai fazer a compensação do crédito menos o débito e vai recolher o seu IBS e o seu CBS. Um ponto muito importante, pessoal, é que na reforma tributária vai ter um portal onde a gente vai controlar todos esses créditos, né, todas essas entradas, saídas, e ali você vai monitorar os créditos que você tem direito a apropriar. Por que eu estou falando isso, monitorar? Se o seu fornecedor ele não recolheu o tributo lá na saída, você não pode se apropriar do crédito. Então você vai aumentar a tua carga tributária aqui na ponta, vai ter que recolher imposto a maior. Então olha só o tipo de controle que você vai ter que ter sem financeiro, controle com fornecedor, controle com estoque, então uma gestão financeira mais eficiente, um sistema que te dá a real situação do teu estoque, das suas compras de mercadoria, se aquelas compras foram recolhidas os impostos para você se apropriar do crédito. Então assim, a reforma tributária ela impacta diretamente na gestão da empresa, no dia a dia da empresa, não é mais aquele imposto que você, no Simples Nacional, vencia ali dia 20, depois eu pago, depois eu vou ver que eu faço isso, depois eu parcelo, eu vou pagar esse daqui primeiro, aquele ali não. Agora você vai ter que ficar mais atento, vai ter que ter uma gestão financeira, uma contabilidade mais organizada, uma contabilidade especializada ali também, que te dê uma assessoria, que você possa enxergar isso de forma clara, transparente, fazer essas compensações, esses controles. Então você vai ter que ter uma gestão diferenciada. A sua empresa ela vai ser impactada não somente na carga tributária, não somente na forma de recolher imposto, mas sim lá dentro, o jeito de trabalhar, o jeito que você vai organizar as suas coisas, a sua empresa, beleza? Então a reforma tributária ela vai trazer esse impacto para as micros e pequenas empresas, optante pelo Simples, e você precisa já em 2026 fazer algumas adequações que vai ter a nota fiscal eletrônica padrão nacional. Alguns segmentos, dependendo de faturamentos e atividades, já vão fazer os testes ali, tipo 0,01% de IBS, 0,9% de CBS, são testes que para ver como vai funcionar a sistemática lá dentro do portal, como que se vai se comportar esse débito e crédito, né? A reforma tributária ela começa em 2026. Ela começa com algumas implantações agora em 2026 na virada do ano e vai até 2033, mas você, empresário, você não tem que esperar 2033, até porque 2027 já muda algumas coisas mais robustas, 2028 também, 29 também, 30 e vai indo assim sucessivamente, cada vez vai mudando, cada vez vai apertando o cerco e você tem que se atualizar, você tem que se informar, você tem que ter uma gestão financeira, tributária, uma contabilidade em 2026 já. Antes de tudo isso começar, porque a pessoa que se organizar nesse período de transição, nesse período que vai implantando as diferenças, vai implantando ali vai implantando ali toda a sistemática da reforma tributária, então você se sai na frente, você se torna uma empresa mais organizada, mais competitiva, você consegue analisar se o seu fornecedor já também está se organizando. Por que eu falo isso? Uma empresa, vou te dar um exemplo. Se uma empresa não recolher, o seu fornecedor não pagar o imposto, essa empresa está impactando diretamente no caixa da sua empresa, você está pagando mais imposto. Então não tem por que você ter esse tipo de fornecedor. Então você vai ter que todo mês fazer uma análise de fornecedor, de estoque, de entrada, de crédito, se a sua empresa optar, né, por fazer o recolhimento por fora. Quando faz por dentro, lógico, tem que ter um controle de gestão financeira, tributário também. A gente
para você também depois ter dados, né, suficientes para fazer uma análise, saber se precisa trocar de regime, ou até trocar de regime, talvez ir para um lucro presumido, lucro real, não sei, né? Depois eu vou estar fazendo um vídeo também sobre planejamento tributário, referente à reforma tributária de outros regimes. Então, assim, quanto mais organizado, quanto mais transparente for a sua contabilidade, quanto mais transparente for o seu financeiro, a sua empresa vai ser mais competitiva, mais organizada, vai pagar menos imposto, apesar do aumento de carga tributária em alguns segmentos, mas vai pagar menos imposto. Então, pessoal, fica atento, já começa aí a correr contra o tempo, se organizar, porque a reforma tributária, ela já é realidade. Ela já bateu aqui na nossa porta, já é realidade. Gostou desse vídeo? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para receber notificações de mais vídeos e conteúdos como esse. Se inscreva lá no nosso canal no Instagram. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida referente à sua empresa, ao seu negócio, referente à reforma tributária, Simples Nacional, qualquer que seja a sua dúvida, pode entrar em contato conosco. Vou deixar na descrição aqui os nossos contatos, canais de atendimento. E um grande abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.